Até a década de 1940, a ocupação das regiões Norte e Centro-Oeste, já habitadas por povos indígenas, constituía um desafio para o governo central. Mapear e colonizar essas regiões, reeditando a empreitada dos bandeirantes nos séculos XVII e XVIII, era um dos objetivos do Estado Novo, instaurado por Getúlio Vargas. Na praia do Roosevelt, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Roosevelt para assistir à solenidade. O projeto de interiorização do desenvolvimento, que se denominou Marcha para o Oeste, pretendia criar novas vias de comunicação, abrir campos de pouso e fixar núcleos populacionais. Paralelamente, havia a motivação de preencher os vazios demográficos, que, segundo a doutrina do espaço vital, difundida pelo nazismo, poderiam servir aos países europeus para o assentamento de seus excedentes populacionais. Gerenciada pela Fundação Brasil Central, a expedição Roncador-Xingu representou a principal frente do projeto e seu objetivo na etapa inicial era alcançar a Serra do Roncador, em Mato Grosso, e os formadores do rio Xingu. Em 1943, uma composição férrea com 19 vagões, que comportava uma colossal carga, além do pessoal efetivo, transportou a expedição de São Paulo até Uberlândia, em Minas Gerais. O trecho seguinte, com 900 km, foi feito em caminhões e outros veículos de transporte, que se deslocaram por precárias estradas de terra até Aragarças, às margens do rio Araguaia. Nesse ponto, foi instalada a primeira base de operações com edificações para os serviços e alojamentos. Feita a transposição do rio, a expedição avançou 150 km, desbravando trilhas com o auxílio de muares, até alcançar, em meados de 1945, o Rio das Mortes e as primeiras elevações da Serra do Roncador. Embora a Força Aérea Brasileira provesse os serviços de retaguarda, o grupo expedicionário enfrentava condições difíceis devido ao suprimento irregular de víveres e medicamentos, a malária e a hostilidade dos índios chavantes. Em 1946, os irmãos Vilas Boas, que passaram a liderar a expedição, atingem a cabeceira do rio Xingu e estabelecem contato amistoso com os povos indígenas, debilitados por epidemias e pela alta mortalidade infantil. A população fixava-se na costa como caranguejo, olhando o sertão com assombro e pavor. Mato Grosso e Goiás eram um mistério que a imaginação povoava de feras, índios e bandidos. Ir até o Araguaia era louca aventura, do Rio das Mortes só se comentava barbaridades. Era indevassável o território chavante. O Xingu, então, parecia estar num outro planeta. Dele, aliás, pouco se falava. Nem dele, nem da Amazônia em geral. A África ficava mais perto. Em sua rota, a expedição abriu 1.500 km de trilhas, construiu 19 campos de pouso, instalou 3 bases operacionais e fixou mais de 40 núcleos de povoamento. Convictos de que o índio só poderia sobreviver dentro da sua própria cultura, os irmãos Vilas Boas, apoiados por lideranças políticas e intelectuais, como o antropólogo Darcy Ribeiro e o médico sanitarista Noel Nutzel, mobilizaram-se para a criação de um parque indígena no Alto Xingu. A demarcação de uma reserva natural garantiria aos povos dessa região os meios de subsistência, o atendimento à saúde e a defesa contra as frentes de ocupação da sociedade. Em 1952 foi então apresentado ao Congresso um requerimento com esse teor. Não obstante a oposição do governo de Mato Grosso, que promovia a concessão de terras às empresas colonizadoras.
Em 1961, o governo de Jânio Quadros, a proposta foi retomada, concretizando-se com a edição do Decreto número 50.455/61. Somado às terras indígenas, o Parque do Xingu perfaz atualmente 2,8 milhões de hectares e abriga nações que preservam as línguas tradicionais vinculadas, na maior parte, às famílias Tupi-Guarani. Na porção sul, o Alto Xingu, estão instaladas 10 etnias que já habitavam esse território e mantêm padrões culturais similares. As 6 restantes foram transferidas para áreas específicas do Parque do Xingu por correrem risco de desaparecimento ou necessitarem de assistência material. Em contraste com as extensas áreas de pastagens e plantações de soja que compõem seu entorno, o Parque do Xingu exibe uma rica paisagem natural formada pelas florestas de transição, constituindo um santuário da sociobiodiversidade. A sociedade brasileira tem para com os índios uma dívida muito grande e ela ainda não foi paga. Jogada da partida.